I'm Peter Jennings in New York. Just a short while ago, astonishing news from East Germany, where the East German authorities have said, in essence, that the Berlin Wall doesn't mean anything anymore. The wall that the East Germans put up in 1961 to keep its people in will now be breached by anyone who wants to leave. O ano é 1991. O Muro de Berlim tinha caído. Os Estados Unidos tinham vencido a Guerra Fria e o comunismo já não era mais considerado uma ameaça. Os americanos eram, a partir daquele momento, a única superpotência mundial. Tinha gente, como o cientista político conservador Francis Fukuyama, que até falava em fim da história por causa da vitória capitalista na Guerra Fria. Só que esse otimismo não era visto dentro dos Estados Unidos. Lá, o clima era justamente inverso. Quem entrava na vida adulta não tinha muito o que comemorar. Essa galera que nasceu no fim dos anos 60, no começo dos anos 70, conhecida como a geração X, enfrentava uma recessão econômica e uma falta de perspectiva generalizada. E além disso, a vida deles tinha pouco a ver com a vida que os pais tiveram quando eles viveram a era de ouro do capitalismo americano. Por isso, para essa geração, o futuro era uma incógnita. Emprego, carreira, relacionamento, tudo parecia confuso. O mundo como eles conheciam estava acabando, como cantava o R.E.M. E de repente, esse ceticismo e essa apatia explodiram. Essa música que a gente está ouvindo, Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, se tornou o hino daquela geração e se tornou a trilha sonora perfeita para a recessão econômica que marcou o fim do governo George Bush. Pouco mais de um ano depois, já no auge do movimento grunge, um jovem governador do Arkansas se tornaria a nova cara dos Estados Unidos. O nome dele era William F. Clinton. Sob o seu comando, os anos 90 ficariam conhecidos como a época em que os Estados Unidos tiveram um crescimento econômico sem paralelos em tempos de paz. Também nessa época, a globalização ajudou a América a exportar uma das coisas que tem de melhor, sua indústria cultural. Tanto na televisão, como no cinema. Na música. E até nos esportes. Jazz over the foul limit. We're down to 5. Jordan putting moves on Russell. We're down to 2. Now to 1. Here's Jordan. E apesar de todo esse sucesso econômico, a chegada do Clinton ao poder também marca uma nova era de polarização. Na qual a sociedade americana fica cada vez mais dividida. A partir dos anos 90, as rivalidades e as discordâncias seriam cada vez mais comuns. Afinal, até hoje os caras discutem quem foi melhor, se foi o Jordan ou o LeBron James. Foi o Jordan, né? Óbvio. Eu sou Luiz Hatz e esse é o podcast Uma História Americana, um projeto especial do Estadão sobre as eleições nos Estados Unidos. Ao longo de 10 episódios, vamos contar a história dos principais presidentes do país e o que eles ensinam sobre os Estados Unidos atuais. No episódio de hoje, vamos falar sobre o governo Clinton, o advento da Terceira Via e a globalização. O evento geopolítico mais marcante após o fim da Guerra Fria foi a Guerra do Golfo, que também ficou conhecida como Primeira Guerra do Iraque. E o que mais marcou aquele conflito foi aquela guerra ter sido a primeira a ser transmitida em tempo real na televisão.
Se você tem mais de 40 anos, como eu, vai se lembrar daquelas luzinhas verdes no céu de Bagdá que eram mostradas ao vivo na CNN Internacional. Join me here. Let's describe to our viewers what we're seeing. The skies over Baghdad have been illuminated. We're seeing bright flashes going off all over the sky. Peter? Well, there's anti-aircraft gunfire going into the sky. However, we have not yet heard the sound of bombs. Naquela época, a TV a cabo estava em plena expansão nos Estados Unidos e os jornalistas do canal conseguiram cobrir o conflito de uma maneira quase inédita. Mas como começou essa guerra? Em agosto de 90, o Iraque invadiu o Kuwait por causa de uma disputa sobre campos de petróleo. Naquela época, o Iraque era governado por um camarada que você já deve ter ouvido falar, um tal de Saddam Hussein. A invasão foi condenada pela comunidade internacional, principalmente por Estados Unidos e Reino Unido, que estavam preocupados com a estabilidade do mercado de petróleo mundial. A ONU, então, aprovou sanções contra o Saddam Hussein e os Estados Unidos começaram a negociar a formação de uma coalizão para militarmente libertar o Kuwait. A guerra mesmo não durou muito. Entre os primeiros bombardeios americanos no Iraque e a libertação do Kuwait, passaram-se apenas 40 dias. Depois da derrota do Iraque, um acordo permitiu a permanência do Saddam no cargo e as coisas mais ou menos se estabilizaram por alguns anos. A guerra do Iraque não foi inédita só pelas essas imagens em tempo real que acabaram sendo transmitidas para o mundo inteiro. Ela também inaugurou um modelo de intervenção militar que ficaria muito comum no pós-Guerra Fria, com grandes coalizões lideradas pelos americanos agindo em focos de tensão pelo mundo. Esse é um filme que a gente veria reprisado nos Balcãs, na Líbia e no Afeganistão, por exemplo. A guerra também coroou o sucesso da política externa do governo Bush pai. Depois de liderar os Estados Unidos no fim da Guerra Fria, com a vitória sobre o Saddam, parecia que ele teria uma reeleição tranquila. Exceto por um detalhe. A eleição não era sobre política externa. Era sobre economia, estúpido. Esse slogan, a economia estúpido, ficou conhecido como uma das máximas mais verdadeiras da política americana nas últimas décadas. Ele foi cunhado pelo estrategista democrata James Carville e consistia num argumento até bastante simples. Esse argumento era o seguinte: em eleições, ninguém liga muito para o que está acontecendo lá fora. O que importa é o bolso do eleitor. Então, nas eleições de 92, não importava muito para o americano médio se o presidente Bush tinha liderado o mundo na transição do pós-Guerra Fria ou se ele tinha derrotado o Saddam Hussein numa guerra relâmpago. A recessão do que o país teve em 1991 estava tirando empregos, sobretudo dos mais jovens, e a recuperação da economia estava demorando para chegar. Quem se aproveitou disso foi um jovem governador do pequeno estado do Arkansas, que à época tinha só 46 anos. This election is about change. Change in our party, change in our leadership, change in our nation. Antes mesmo da eleição, o Clinton já era uma estrela em ascensão do Partido Democrata. Jovem, carismático e moderado, ele fez a campanha nas primárias argumentando que na era pós-Reagan era necessário dar um passo ao centro para reconquistar o eleitor que os democratas tinham perdido naqueles anos em que o conservadorismo se tornou popular nos Estados Unidos. Então, o Clinton é o cara que vai falar assim: olha, aquele estado de bem-estar social não funciona aqui desde o Lyndon Johnson. Na Europa não tem funcionado também. O comunismo acabou de ser derrotado. Então talvez seja a hora da gente moderar as nossas políticas e buscar um novo caminho para extrair vantagens tanto da esquerda quanto da direita. Esse movimento ficou conhecido como Terceira Via. Para explicar melhor o que foi a Terceira Via e o governo do Clinton, a gente convidou um cara que tem mais de 3 décadas de experiência como correspondente nos Estados Unidos e, além de tudo, um grande mestre que eu tive na profissão, o jornalista Caio Blinder. O contexto histórico é o seguinte: ele é o patrono, ao lado do Tony Blair, na Grã-Bretanha, da Terceira Via, da qual o FHC no Brasil também foi sócio desse clube, que tanto você pega as duas revoluções conservadoras, né, do Reagan e da Thatcher. Então você tem o processo de partidos de centro-esquerda, como o trabalhista e como o Partido Democrata, um processo que a gente pode chamar de modernização, de reinvenção. E no caso do Bill Clinton tem uma expressão muito boa que se fala triangulação. Não sei se os brasileiros conhecem, que é a ideia de você mais ou menos se apropriar de algumas bandeiras de luta, de slogans, de ideias do outro lado. Então ele fez isso. Na verdade, ele modernizou o Partido Democrata, né? E ao mesmo tempo mantendo, obviamente, o teor progressista
Ele havia os excessos da Revolução Conservadora do Reagan, ele coibiu esses excessos, mas ao mesmo tempo saber, não, nós temos que, o Partido Democrata é associado à irresponsabilidade fiscal, nós vamos ser mais responsáveis na questão do déficit. Nós temos que controlar alguns excessos do estado do bem-estar social, dos programas sociais. Nós temos que combater o crime com mais rigor. Então ele se apropriou dessas bandeiras de luta dos republicanos, foi a chamada terceira via. Isso obviamente ajudou o partido. Já para a professora livre-docente de Relações Internacionais da Unifesp, a Cristina Pesequilo, a terceira via foi um modo que o Clinton encontrou de se reconectar com o eleitor democrata que o partido tinha perdido. O que o Clinton faz é criar um espaço para que essas propostas elas continuem sendo associadas ao Partido Democrata, de bem-estar, de política social, de criação de um sistema de saúde universal, mas que elas tenham uma roupagem nova que dê conta do desejo, por exemplo, do empreendedorismo da classe média, do individualismo. Então ele cria uma nova fórmula para antigas políticas democratas, ou seja, ele apela tanto àquele eleitor que é o eleitor democrata mais tradicional, mas aquele eleitor democrata desencantado que ele não se via mais representado. Com essa promessa de reformar o partido, o Clinton arrasa nas primárias e é escolhido para disputar a eleição contra o George Bush. Só que, além do foco na economia e desse discurso mais moderado, ele tinha uma carta na manga importante contra o rival, a juventude. A diferença de idade de um para o outro era gritante. O Bush nasceu em 1924 e o Clinton nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946. E, por incrível que pareça, até a eleição do Clinton, todos os presidentes americanos tinham nascido antes de 1924. Ou seja, o Bush, que naquela época já era um idoso, era de uma geração, entre aspas, jovem. A questão da idade ganhou mais importância por essa época de transição que a gente estava vivendo com o fim da Guerra Fria. Era quase como se a grande geração do Bush, que lutou contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial, estivesse passando o bastão para os baby boomers representados ali pelo Clinton. Houve essa autoconfiança do Clinton de dois caras jovens, né? Sim. E isso deu esse vigor ao Partido Democrata. Era um momento histórico correto. Ele tinha um excelente faro político. A grande ironia dessa eleição de 92 é que a recessão que provocou todo o discurso do a economia estúpido nem estava tão forte assim. Se você compara com recessões do governo Carter ou do governo Nixon, por exemplo, foi uma crise relativamente leve. Mas o Clinton soube jogar com a sensação de que a economia estava pior do que realmente estava, principalmente porque os empregos do setor de manufatura não estavam se recuperando. A candidatura do Bill Clinton e também a vitória dele eleitoral em 1992 foram todas atreladas à crise econômica, isso a gente não tem dúvida. Até o Clinton, naquele momento, ele conseguiu uma grande jogada de marketing que até hoje ela é exemplar para vários políticos, para várias candidaturas, que é o estabelecimento daquela frase "It's the economy, stupid", é a economia estúpida, ou seja, não vamos falar nada além da economia, porque é isso que o eleitor ele está preocupado. Então, era a primeira eleição do pós-Guerra Fria, né? O Bush era um representante da velha guarda da política americana e era visto como a figura do passado. E o Clinton, por outro lado, ele trazia justamente essa esperança de, olha, vamos renovar os Estados Unidos e focar justamente nessas questões econômicas. Outro ponto que contribuiu para a vitória do Clinton foi a divisão do voto conservador entre o Bush e o empresário Ross Perot. Com essa divisão, o democrata teve 43% dos votos, o presidente ficou com 37% e o Ross Perot teve 19%. No colégio eleitoral, o Clinton teve 370 delegados e o Bush 168. O Perot não conseguiu nenhum. Um pouco antes da posse, como último ato no governo, o Bush deixou uma carta para o Clinton. Essa carta é, na minha opinião, uma das maiores provas de que a democracia pode e deve ser maior do que partidos ou presidentes. Ela dizia o seguinte: Prezado Bill, quando entrei neste escritório agora mesmo, senti a mesma sensação de admiração
e respeito que senti há 4 anos. Sei que você também sentirá isso. Desejo que você seja muito feliz aqui. Nunca senti a solidão que alguns presidentes descreveram. Haverá momentos muito difíceis, dificultados ainda mais por críticas que talvez você não considere justas. Não sou uma pessoa muito boa para dar conselhos, mas não deixe que os críticos o desencorajem ou o desviem do caminho. Você será nosso presidente quando ler esta nota. Desejo o melhor para você, desejo o melhor para a sua família. Seu sucesso agora é o sucesso de nosso país. Estou torcendo muito por você. Boa sorte, George. Mas o que ele realmente quis dizer foi isso aqui. Bill, tamo junto! Em 20 de janeiro de 1993, Bill Clinton se tornou o 42º presidente dos Estados Unidos. Já no discurso de posse, ele falou dessa passagem de bastão para a geração dele, que a gente tinha comentado agora há pouco. E numa metáfora bastante interessante, ele disse que a primavera estava chegando e que caberia agora aos baby boomers liderarem o país. This ceremony is held in the depth of winter. But by the words we speak and the faces we show the world, we force the spring. And I thank the millions of men and women whose steadfastness and sacrifice triumphed over depression, fascism, and communism. Today, a generation raised in the shadows of the Cold War assumes new responsibilities in a world warmed by the sunshine of freedom, but threatened still by ancient hatreds and new plagues. And all I can do is just for two. É também nesse discurso de posse que o Clinton deixa claro que um dos focos do seu governo vai ser liberalizar e ampliar o comércio mundial, dando prenúncio ao fenômeno que ficaria conhecido como globalização. Communications and commerce are global. Investment is mobile. Technology is almost magical. And ambition for a better life is now universal. We earn our livelihood in America today in peaceful competition with people all across the earth. Profound and powerful forces are shaking and remaking our world. And the urgent question of our time is whether we can make change our friend and not our enemy. Com o fim da Guerra Fria, havia inúmeros mercados em países que eram fechados para os Estados Unidos, que podiam agora se tornar clientes das empresas americanas. Ao mesmo tempo, a produção dessas empresas poderia usufruir da mão de obra barata desses países que queriam usufruir das benesses do capitalismo globalizado. O fluxo de pessoas pelo mundo também tinha aumentado exponencialmente, graças à ampliação da malha aeroviária internacional. A expansão da terceira revolução industrial, com o desenvolvimento do computador pessoal e da internet, também transformou as relações de trabalho, deixando tudo mais rápido e mais ágil. Com isso, a produção de bens e serviços ficou maior, mais rápida e mais barata. Uma das primeiras vitórias do Clinton no Congresso está diretamente ligada a essa agenda globalizante. Foi a aprovação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, conhecido como NAFTA. Com ela, o Canadá e principalmente o México entram na dança do comércio global dos anos 90. O projeto do NAFTA, na verdade, tinha começado no governo Reagan. Os republicanos, naquela época, eram defensores dessa liberalização do comércio, enquanto os democratas eram mais protecionistas. O NAFTA basicamente previa a eliminação de barreiras alfandegárias entre esses 3 países, o que possibilitou uma maior integração econômica, tanto do ponto de vista comercial quanto industrial. Foi nesse momento que os Estados Unidos eles conseguiram abrir uma série de mercados, principalmente nos países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento, como o Brasil, eles tiveram políticas de liberalização industrial, cederam para não negociar questões agrícolas. Então, realmente, o Clinton é o que a gente chama também do primeiro presidente em exercício que trabalhou não só a geopolítica,
mas a ideia de geoeconomia, de competição entre as grandes economias desenvolvidas, como a gente entende hoje. O acordo foi ratificado por 234 votos a 200 na Câmara e por 61 a 38 no Senado. Nas duas casas, o Clinton conseguiu apoio tanto de republicanos quanto de democratas. Outro ponto fundamental da agenda de globalização do Clinton foi a criação da Organização Mundial do Comércio, em 1994. A OMC substituiu o GATT, que tinha sido criado após a Segunda Guerra Mundial, para ampliar as trocas comerciais internacionais. No seu novo formato, ela incluiu mais de 100 países e ganhou um grande impulso com a inclusão da China, no ano 2001. A criação e a expansão da OMC foi um pilar fundamental da liberalização do comércio no pós-Guerra Fria e também da expansão da globalização. E uma outra coisa importante, no ponto de vista da abertura de mercados, é que foi durante o governo Clinton que a gente teve a criação da Organização Mundial de Comércio, a finalização da rodada Uruguai. E foi uma rodada, 1994, essa rodada finaliza, e em 1995 a gente tem a criação da OMC. Mas nem tudo era flores com a globalização. É claro que esse processo também teve muitos problemas. O principal deles foi a instabilidade dos mercados emergentes, provocada por ataques especulativos de investidores internacionais. Com a facilidade cada vez maior de mover recursos detonado pela revolução tecnológica que a gente estava explicando, esses grandes investidores passaram a buscar retornos em mercados que estavam se abrindo para o mundo, sobretudo na América Latina, na Ásia e na Europa Oriental. Eram os chamados países emergentes. A primeira dessas crises aconteceu no México, em 1994. Com a criação do NAFTA, o México tinha recebido uma onda grande de investimentos externos. Só que o país vivia um período muito tumultuado, marcado pela ascensão da guerrilha zapatista em Chiapas e uma eleição bastante complicada também, que foi marcada pelo assassinato do candidato Luiz Donaldo Colosio. Essas incertezas aumentaram os riscos dos ativos mexicanos. À época, o país tinha um regime de câmbio fixo, que exigia uma valorização artificial do peso frente ao dólar. Isso provocou uma fuga de capitais, já que os investidores ficaram cada vez mais inseguros com o cenário doméstico do México. Ao longo de 94, as reservas cambiais mexicanas foram de 29 bilhões de dólares a praticamente zero. O governo Clinton, então, negociou uma intervenção do FMI na economia mexicana, que levou a um empréstimo de 50 bilhões de dólares para o país. O peso se desvalorizou em 50% e o PIB mexicano teve um tombo de quase 6%. Essa crise teve reflexos sobretudo na América Latina, que vinha já de processos hiperinflacionários nos anos 80 e começava a estabilizar suas moedas frente ao dólar, sobretudo aqui no Brasil e na Argentina. Mas a crise especulativa mexicana não foi a única daquela década. Em 97, o cenário se repetiria com os tigres asiáticos e em 98 com a Rússia, quando o governo Yeltsin deu um calote na dívida externa do país. E a coisa mais importante, em termos mais analíticos, que eu acho que é interessante para fazer o fio da meada, uma conexão com os dias de hoje, nesse processo de modernização do Partido Democrata, o que se chama de consenso de Washington, essas coisas, etc., o Clinton foi um campeão da globalização. Isso, a modernização econômica, que incluiu esses vários acordos internacionais, inclusive o NAFTA. Essa abertura, e que a gente pode chamar de deslumbramento com os impactos positivos da globalização, negligenciaram que havia perdas. E essas perdas, obviamente, foram capturadas décadas depois pelo trumpismo, que se colocou como a voz dos perdedores, dos americanos que perderam com a globalização. Ainda segundo o Caio, a relação do Clinton com a China, que estimulou a liberalização da economia chinesa, teve um papel fundamental no cenário que vivemos hoje. Outro ponto muito interessante, além da globalização, que a gente sente os impactos negativos, que inclusive foi justificativa, inclusive, para o Clinton ser muito leniente com a China, depois de 89, do massacre da paz. Ele falou, não, melhor maneira da gente melhorar a China, de tornar a China democrata, é nos abrirmos para a economia chinesa e aceitar que o efeito desse avanço, abertura política econômica na China vai ser abertura política, que foi, como a gente sabe, um erro cometido por todo mundo. Não foi maldade, acho que foi um erro de avaliação, que a China era capaz, sim, ela aprendeu as lições
do fim da União Soviética, de abrir a economia sem abrir a política. A adoção da terceira via nos Estados Unidos e a modernização que viria com a globalização teve um efeito muito positivo para a economia americana nos anos 90. Nos anos Clinton, os Estados Unidos tiveram sua maior expansão econômica em tempos de paz, quando a economia cresceu em média 4% ao ano e 22 milhões de empregos foram criados. Entre 98 e 2001, o país teve superávites fiscais pela primeira vez em 30 anos. Era uma época de bonança e de otimismo. Isso foi possível graças a algumas medidas que fizeram parte daquela triangulação que o Caio estava comentando no começo do episódio. O Clinton combinou o corte de alguns gastos do governo, que é tradicionalmente uma agenda republicana, com a taxação da parte mais rica da população, que é uma posição tradicionalmente democrata. Além disso, ele apostou no livre comércio para aumentar as exportações americanas pelo mundo. Com vários mercados se abrindo em países emergentes, os Estados Unidos assinaram naquela época mais de 300 tratados de livre comércio. Essa abundância de produtos ajudou a manter o preço baixo. Em contrapartida, a renda das famílias americanas aumentou quase 14% no período. Ou seja, você tinha mais dinheiro para comprar com os preços relativamente estáveis. Com isso, o Clinton conseguiu facilmente a reeleição em 1996. Ele obteve 49,2% dos votos e 379 delegados no colégio eleitoral contra o republicano Bob Dole. Foram anos prósperos. Ele adotou políticas econômicas corretas na época. Depois tivemos os efeitos. Mas ele foi correto. Ele controlou o déficit. Sabe? Era um momento bom. Não é à toa que ele foi reeleito com facilidade em 96 contra o Dole, que era um cara era um bom candidato, era um cara decente, um herói de guerra. E nesse cenário de prosperidade, o Clinton também opta por uma série de desregulamentações na economia que acabariam, por tabela, facilitando o acesso da população ao crédito imobiliário. Esse era o início de um processo que culminaria anos mais tarde na famigerada crise do subprime. Então, esses aspectos do Clinton são interessantes. E o último aspecto do populismo dele, em meio à necessidade de controlar, ele foi de facilitar o crédito imobiliário. Então, as sementes da crise de 2008, da bolha, estão com o Clinton, que todo mundo começou a ter hipoteca da casa própria nos Estados Unidos e o sistema quebrou. Então, às vezes, tem coisas que não são planejadas, né? E tem esses impactos. Então, é curioso, né? Você pega essas listas que saem de historiadores, o ranking dos presidentes americanos. O Clinton está muito bem colocado, o que me surpreende um pouco. 46 presidentes, 12º, 13º. Eu acho que ele foi um bom presidente, depois a gente pode conversar mais, mas não foi um presidente da transformação. O governo Clinton foi marcante também não só por conta da globalização ou desse sucesso econômico. Ao longo dos 8 anos que ele ficou à frente da Casa Branca, ele teve um papel fundamental em desarmar conflitos que pipocavam ao redor do mundo como reflexo direto desse fim da Guerra Fria. O Clinton saiu dessas crises com fama de bom negociador. Ele conseguiu, por exemplo, que palestinos e israelenses assinassem os acordos de Oslo em 93 e agiu também para fechar o acordo da Sexta-feira Santa, em 1998, que colocou fim a décadas de violência política entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, lembrados nessa música que a gente está ouvindo, da banda irlandesa Cranberries, chamada Zombie. O maior e mais complexo conflito daquela época, no entanto, tem ligação direta com o fim da União Soviética e da Cortina de Ferro. Foi a Guerra dos Balcãs. A instabilidade nos Balcãs começou ainda em 91, quando Eslovênia e Croácia optaram por deixar a Iugoslávia, um país que tinha sido formado no fim da Segunda Guerra pelo líder comunista Josip Broz, o Tito. No começo dos anos 90, o Partido Comunista Iugoslavo era dominado pelo líder sérvio Slobodan Milosevic, que não concordava em dar mais autonomia a croatas e eslovenos. Nas eleições regionais de 1990, no entanto, os nacionalistas venceram tanto na Eslovênia quanto na Croácia, o que aumentou a pressão por independência. A tensão étnica na região aumentou ao longo de todo aquele ano. Uma briga de torcida homérica no clássico entre Dinamo de Zagreb da Croácia e Estrela Vermelha da Sérvia acabou em 1990 com uma batalha campal, quando o meia Boban do Dinamo, um cara que até jogou Copa do Mundo, acabou saindo na mão com a polícia no meio do estádio. Ele foi suspenso
e não jogaria a Copa de 90, mas viraria herói nacional na Croácia. A guerra com os sérvios começou no ano seguinte, após a Croácia declarar sua independência. Quando o Clinton assume o governo, o conflito já está entrando no seu 3º ano, com a minoria sérvia que vivia na Croácia declarando a independência de uma república autônoma, para depois tentar se juntar à Sérvia. A situação era tão tensa que àquela altura o conflito já tinha se espalhado para outra república de minoria sérvia, a Bósnia. Foi na Bósnia que o conflito ganhou seus contornos mais sombrios, com denúncias de genocídio e crimes contra a humanidade feitas contra os generais e paramilitares sérvios. Os muçulmanos que viviam na Bósnia sofreram deslocamentos forçados e 31 mil civis morreram. Um massacre em especial, no vilarejo de Srebrenica, ficou conhecido como um dos mais atrozes da história. Nesse massacre, 8 mil bósnios muçulmanos morreram e outras 12 mil mulheres foram estupradas por soldados sérvios. Em 94, a OTAN entra no conflito para dar apoio a uma missão de paz da ONU que estava tentando proteger as minorias das tropas do Milosevic. A ação da OTAN acabou precipitando o fim da guerra, que foi concluída com os acordos de Dayton, intermediados pelo Clinton em 1995. A OTAN voltaria a se envolver com a Iugoslávia no fim daquela década com a campanha militar no Kosovo. O Milosevic e os seus generais acabaram presos e julgados por crime de guerra na corte de Haia, na Holanda. Esse ex-líder iugoslavo acabou morrendo na prisão em 2006. O governo Clinton eu divido em 2 momentos de política externa. Eu acho que ele tem um período inicial, que é de 1993 até os acordos de Dayton em 1995, quando finalmente se encerra a guerra da antiga Iugoslávia, que foi um período razoavelmente desastroso. E a gente vai ter a eclosão e o gerenciamento dessa guerra da Iugoslávia, que ele fica imóvel, né, durante todo o período de maior carnificina. Hoje, quando a gente fala de Bósnia, de Sérvia, a gente praticamente não lembra que havia um genocídio no coração da Europa entre 92 e 94, e isso também à luz da criação da União Europeia. Então, esse primeiro período ele vai ser muito ruim. Quando chega em 95, aí com esse acordo de paz para a guerra da Iugoslávia, o acordo de Dayton, o Clinton meio acorda. Ele fala, agora eu tenho que me mexer para a política externa. A ação militar na OTAN na Guerra da Bósnia foi a primeira desde o fim da Guerra Fria. Sem a União Soviética, a aliança militar começou a se expandir para o leste, ainda no governo do Clinton, com a inclusão da Polônia, da República Tcheca e da Hungria em 1999. Quando a Guerra Fria acaba, se fala, acabou a Guerra Fria, não precisa mais ter OTAN, porque não tem mais ameaça soviética para conter, né? Viramos todos amigos. E, na verdade, o que o Bush faz? Ele já prevê, na primeira revisão de missão do OTAN, que a OTAN ela seria uma força para a preservação da democracia e da estabilidade. E isso abre as portas, né? O Clinton, ele meio que faz um test drive, né, dessa expansão, em 1994, é um projeto chamado Parceria para a Paz, né? E aí, em 95, entre esses três países que vão fazer parte da primeira onda de expansão em 99, eles são convidados a participar de treinamentos conjuntos. Então, em 1999, é realmente um marco para a OTAN. A gente vai ter a primeira expansão, a gente tem a primeira participação da OTAN direta numa guerra, que é a Guerra de Kosovo, na antiga ex-Iugoslávia, e aí a gente vai ter uma segunda onda de expansão em 2002, né? Essa expansão da OTAN é apontada até hoje pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, como o principal risco estratégico para as relações entre Moscou e o Ocidente. Já no começo do século XXI, a OTAN chegaria praticamente até as portas da Rússia, com a inclusão de países como a Romênia, a Bulgária e as repúblicas do Báltico. Entra todo mundo, entra toda a cortina de ferro. E isso, obviamente, desagrada muito a Rússia, né? Não tem como não desagradar. Por quê? Porque todos os acordos do pós-Segunda Guerra Mundial que previam aquela zona de proteção para a União Soviética, né? Ou seja, na época a União Soviética, que era o que a gente chamava de uma zona tampão, né? A cortina de ferro era uma zona tampão entre o Ocidente e o Oriente. Isso cai por terra, né? E aí, qual que é a única regra não escrita que permanece? Permanece justamente a regra não escrita de que países da antiga União Soviética, e aí pensando em Ucrânia,
pensando na região da Geórgia, que eles não seriam convidados a entrar. Today, the leadership of Israel and the Palestine Liberation Organization will sign a declaration of principles on interim Palestinian self-government. It charts a course toward reconciliation between two peoples who have both known the bitterness of exile. Você acabou de ouvir um trechinho do discurso do Bill Clinton durante a assinatura dos Acordos de Oslo entre Israel e a Organização da Libertação da Palestina em 1993. A foto icônica com o aperto de mãos entre o líder palestino Yasser Arafat e o premier israelense Yitzhak Rabin se tornou uma das mais conhecidas do planeta, e só foi possível graças a uma aproximação intermediada por diplomatas noruegueses que patrocinaram em Oslo as reuniões entre a OLP e emissários do governo israelense. Esse acordo criou a autoridade palestina e fez com que o Fatah, a ala política da OLP, reconhecesse o governo de Israel. O problema desse acordo é que até hoje ele tem um caráter interino. Ele não definiu as fronteiras do futuro Estado palestino, nem o status de Jerusalém e nem a questão dos refugiados palestinos expulsos da região em 1948. Esse acordo de Oslo previa uma definição até em 5 anos para isso, só que isso não acabou acontecendo. Em 95, o Rabin foi morto por um radical judeu que se opunha ao processo de paz. No ano seguinte, 1996, Benjamin Netanyahu, que se opunha aos acordos de Oslo, chegou ao poder em Israel. Nos bastidores, a relação entre o Clinton e o Netanyahu foi marcada por tensão. Ficou famosa na imprensa americana a reação do Clinton ao encontro que ele teve com o Netanyahu, na qual ele mostrou indignação com o israelense. O Clinton ficou tão bravo que ele teria dito aos assessores o seguinte: "Quem esse cara pensa que é? A superpotência que somos nós", teria dito o Clinton depois do encontro. Com a volta do Likud, que era o partido do Netanyahu, ao poder em Israel, esse processo de paz ficou quase travado até praticamente o fim do governo do Clinton. Quando os trabalhistas voltam ao poder em 99, com Ehud Barak, as negociações entre israelenses e palestinos ganham um impulso. O Clinton, então, vê uma oportunidade de concluir esses acordos de Oslo e patrocina um encontro entre o Barak e o Arafat em Camp David, já no finalzinho do mandato dele, no ano 2000. O simbolismo desse encontro era claro. Foi em Camp David que Israel assinou um acordo de paz com o Egito, em 78. O Clinton queria que a criação do Estado palestino fosse o legado final da presidência dele na área da política externa, depois de já ter conquistado aquele acordo da Sexta-feira Santa com a Irlanda do Norte. Faltou, no entanto, combinar com os russos, ou melhor, combinar com os israelenses e os palestinos. Na hora H, na hora de fechar o acordo, o Arafat queria 100% do território da Cisjordânia e a faixa de Gaza. O Barak ofereceu menos, ofereceu cerca de 73% da Cisjordânia, com possibilidade de expandir esse território ao longo dos anos, com trocas de terras ali que não interessavam tanto para Israel. Só que no fim, o grande assunto que não houve acordo nenhum foi o status de Jerusalém. Por isso, a reunião acabou fracassando. Pouco depois, o governo do Barak cairia e daria lugar a Ariel Sharon. O Arafat morreu 4 anos depois, em 2004. Hoje, como você deve estar acompanhando, uma saída parece quase impossível. 98, at 10:45 a.m., a bomb explosion took place at the United States Embassy at the junction of Moy Avenue and Haile Selassie, killing at least 257 people and injuring close to 5,000. Em meio a esse desacordo sobre a paz entre israelenses e palestinos, no governo Clinton começa também uma mudança fundamental nas relações dos Estados Unidos com o Oriente Médio. Essa mudança é a ascensão do terrorismo islâmico. Na Guerra Fria, os principais aliados dos soviéticos no Oriente Médio eram os governos árabes seculares, principalmente a Síria e o Egito. Além disso, a OLP, que era o principal grupo palestino que estava em conflito com Israel, também tinha uma formação não religiosa. O fracasso dos acordos de Oslo, de certa maneira, abre caminho para um outro lado da militância árabe, mais religiosa e mais descontente com o apoio incondicional dado pelos americanos a Israel. Por isso, nos anos 90, o terrorismo islâmico ganha força e se torna cada vez mais uma preocupação do governo americano. No episódio passado, a gente explicou como militantes islâmicos foram importantes na guerra dos soviéticos contra o Afeganistão. Um desses caras era um cidadão chamado Osama Bin Laden. Quando a guerra do Afeganistão acaba, em 1989, o Bin Laden volta para a Arábia Saudita praticamente como um herói nacional, por ter conseguido, com a ajuda da Jihad, derrotar o inimigo vermelho. O Bin Laden, então, coloca o grupo que ele tinha acabado de criar, a Al-Qaeda, a serviço do Reino Saudita. Quando começa a Guerra do Golfo,
os Estados Unidos oferecem ajuda militar aos sauditas naquela formação da coalizão contra o Saddam que a gente tinha explicado no começo do episódio. Ali, o Bin Laden rompe com o governo da Arábia Saudita porque ele acreditava que aceitar a ajuda de um país não muçulmano era proibido pelo Alcorão. Em 91, o Bin Laden é expulso da Arábia Saudita e a Al-Qaeda se instala no Sudão e começa a planejar ataques contra alvos americanos no Oriente Médio. O Bin Laden deixa a Arábia Saudita e vai para o Sudão, onde ele passa aí alguns anos, e em 1996 ele é recebido no Afeganistão por outro grupo radical, o Talibã. 2 anos depois, em 98, começariam os primeiros atentados da Al-Qaeda contra os Estados Unidos. O maior deles é o ataque contra embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, que deixa mais de 220 mortos. O Clinton, então, retalia com bombardeios contra alvos da Al-Qaeda no Sudão e no Afeganistão. Today, I ordered our armed forces to strike at terrorist-related facilities in Afghanistan and Sudan because of the threat they present to our national security. I have said many times that terrorism is one of the greatest dangers we face in this new global era. O ataque no Afeganistão mata alguns militantes da Al-Qaeda, mas a cúpula, inclusive o Bin Laden, sobrevive. A Al-Qaeda teria a força de fazer mais um atentado ainda no governo do Clinton contra alvos americanos. Foi um bombardeio contra um destroyer americano no Iêmen que deixou 17 mortos no ano 2000. Àquela altura, Bin Laden já era um dos homens mais procurados do mundo. Só que ao mesmo tempo, entre 1998 e 1999, Bill Clinton tinha um problema bem mais urgente para resolver. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Foi nessa época que os Estados Unidos pararam para acompanhar um escândalo sexual entre o presidente e uma estagiária da Casa Branca chamada Monica Lewinsky. Esse escândalo agravou a polarização que começava a se formar no país. Ele começou assim: a Monica Lewinsky trabalhava como estagiária da Casa Branca entre 1995 e 1998, quando ela tinha só 22 anos de idade. Lá, ela conheceu o Clinton, com quem ela manteve um relacionamento, digamos, inapropriado. A relação entre os dois já rolava há um tempo quando ela começou a confidenciar esse caso a uma amiga dela, chamada Linda Trapp. A Monica Lewinsky, àquela altura, já tinha sido interrogada em um outro caso de abuso sexual que envolvia o Clinton. Nessa ocasião, ela negou ter tido relações impróprias com o presidente. Só que o que aconteceu? Essa Linda Trapp gravou as conversas que ela teve com a Monica Lewinsky sem a Monica Lewinsky saber. Essa história de que a Monica Lewinsky teria mentido no depoimento acabou chegando aos ouvidos de um promotor chamado Ken Starr, que investigava outras denúncias contra o Clinton naquela época. Com uma prova de perjúrio em mãos, o Starr então começou a investigar o caso do Clinton com a estagiária. No começo, o Clinton negou que tivesse qualquer caso com ela. Por meses, a imprensa especulou se ele teria cometido perjúrio ao negar esse relacionamento. Assim, para quem acompanhava a trajetória política do Clinton, a sua vida pessoal, o caso Monica Lewinsky, ele não era uma exceção, né? O Clinton, desde a época do governo no Arkansas, ele vinha enfrentando acusações de assédio, né? De ter se aproximado de mulheres fora do casamento com a Hillary Clinton. Então, na verdade, são 3 grandes nomes, né, de escândalos que a gente associa ao Clinton. Lógico que a Monica Lewinsky ele acabou sendo o caso mais famoso, mas na época do Arkansas a gente tem a Jennifer Flowers, a gente tem também depois, né, mais tardar, um pouco antes da Monica Lewinsky, a Paula Jones, e aí a Monica Lewinsky. E o que acontece? Expõe um pouco a mudança até na política americana, de você ter um político que ele é muito bem quisto como político, mas que aí você acaba dentro desse turbilhão, né, conservador que quer colocar isso como um motivo de impeachment. O presidente acabou tendo de depor e reconhecer que teve, de fato, relações impróprias com a Monica Lewinsky. Esse depoimento ainda entrou para a história pelo fato do Clinton ter explicado que, na visão dele, receber sexo oral não queria necessariamente dizer manter relações sexuais. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate.
In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part, for which I am solely and completely responsible. Diante de toda essa controvérsia, o Congresso, que tinha maioria republicana, acabou começando um processo de impeachment contra o presidente por perjúrio. Após o julgamento no Senado, o Clinton acabou absolvido. E era muito curioso, porque a gente via, né, as reportagens e tal, e o núcleo das reportagens era o seguinte: ele mentiu sobre ter tido um relacionamento com ela, não sobre o relacionamento em si, o abuso, né, o assédio, não era bem essa questão, a questão era que ele tinha mentido. Então veja como também a questão de gênero evolui na política americana. Em meio a todo esse escândalo, o Clinton ainda estava com uma avaliação muito positiva por conta desse bom momento da economia americana. O sucesso da administração, de certa maneira, ofuscou o caso Levinsky, mas esse caso já dava sinais de que a polarização começava a tomar conta dos Estados Unidos. Só que diante de tudo isso, qual foi o legado do Clinton para a democracia americana? Para a professora Cristina Pesequilo, o Clinton representa o último grande momento de estabilidade da democracia do país. Porque depois de 2000, já começando com essa eleição, controvérsia, do W. Bush com relação ao Gore, com acusações de fraude, com acusações do colégio eleitoral não está mais funcionando, aí você já começa a ver um processo de desconstrução democrática. Então eu acho que meio que ele foi o ponto final. De 2000 em diante, o que se produz é o resultado que a gente vai ter em 2000, 6 de janeiro, de 2021 no Capitólio. A dificuldade de você aceitar resultados, um problema político arcaico, um projeto político arcaico, né? É interessante isso, porque os sinais eles foram dados em 2000 e eles foram sendo ignorados. E aí vem de novo a pergunta: por que um sistema como o americano, que ele é tão sólido para tantas coisas, por que ele não reforma um colégio eleitoral? A gente teve, ao longo da história, poucos casos de diferença entre voto popular e colégio eleitoral. De 2000 em diante, a gente já teve 2 presidências eleitas, as 2 republicanas, nas quais o voto popular não coincidiu com o colégio eleitoral. Então tem alguma coisa errada. Já para o jornalista Caio Blinder, o Clinton foi o cara que soube reconstruir o Partido Democrata após anos de domínio republicano. Eu acho que a capacidade do Clinton de reinvenção era importante. Essa coisa que ele fez com o Partido Democrata, que foi importante. Era um partido que se reciclou, e eu acho que com posições corretas. Tá? E ao mesmo tempo ele combatia os excessos da Revolução Conservadora, e ao mesmo tempo ele combatia os excessos do chamado liberalismo, que nos Estados Unidos no Brasil, liberal é uma coisa de esquerda. Então ele fez isso muito bem. Obviamente, o maior erro dele, para mim, em termos de gerenciamento, ele é muito caótico como presidente, muito confuso, né? E o erro pessoal dele, sabe, que eu acho que foi fatal, né? Vai ser o verbete dele, nas enciclopédias sempre vai estar a palavra Mônica Levinsky, a estagiária. Depois do escândalo Mônica Levinsky, o Clinton não elege o sucessor, o vice-presidente Al Gore, em uma das eleições mais controvertidas da história dos Estados Unidos. Só que isso já é um assunto para o próximo episódio, sobre os anos George W. Bush. O podcast Uma História Americana é uma realização da Editoria de Internacional do Estadão. Contou com apresentação e roteiros meus, Luiz Hatz, reportagens de Daniel Gateno, produção e narração incidental de Gustavo Lopes e sonorização e montagem de Moacir Biasi. Você ouve esse podcast em todas as plataformas de streaming e no canal do Estadão no YouTube. Os episódios novos são publicados sempre às terças, às 6 da tarde.